Relato real do lobisomem do Sítio do Fundão. O mistério sombrio de São Bento das Palmeiras São. Bento das Palmeiras, um pequeno povoado perdido no interior do Maranhão, era daqueles lugares onde o calor do dia grudava na pele como mel e as noites traziam um silêncio que parecia engolir tudo. O vilarejo, pequeno e humilde, vivia da roça, da pesca nos riachos e das histórias que os mais velhos contavam ao redor das fogueiras. Histórias carregadas de um temor que ninguém ousava desafiar em voz alta. No canto mais afastado da vila, cercado por uma mata fechada de palmeiras e carnaúbas, ficava o Sítio do Fundão, propriedade de Joaquim do Fundão. O lugar era banhado por um riacho de águas escuras que corria preguiçoso entre as árvores, e algo no ar ali parecia sempre pesado, como se a terra guardasse segredos que não queria contar. Os moradores evitavam falar do passado do sítio, mas os mais velhos, com seus olhos cheios de rugas e lembranças, sabiam. Havia algo errado naquele chão, algo que vinha de muito antes. Joaquim do Fundão, um sitiante de 58 anos, era um homem, de poucas palavras e olhar desconfiado. Magro, de pele queimada pelo sol e barba rala, ele passava os dias cuidando da roça e das poucas galinhas que mantinha no terreiro. Não gostava de visitas, e quem o conhecia dizia que ele sempre parecia carregar um peso invisível nos ombros. Seu sobrinho, Luciano, de 19 anos, chegara ao sítio há poucas semanas, vindo da capital para ajudar o tio na lida. Jovem, cheio de energia e com o jeito debochado de quem cresceu na cidade, Luciano ria das histórias que ouvia na vila. Uma delas vinha de seu Galdino, um vaqueiro magro e falante que trabalhava nas fazendas da região. Certa noite, enquanto tomava uma cachaça na venda do povoado, Galdino contara, com a voz tremendo, como vira um bicho enorme na mata perto do Sítio do Fundão. Era alto, encurvado, com olhos que brilhavam como fogo. Não era onça, não, era nada que eu conheço. Corri como o diabo e só escapei porque ele não quis me pegar. Luciano caiu na gargalhada batendo no balcão. Tá bom, seu Galdino. Isso é história para assustar criança ou para vender mais pinga? Mas o riso de Luciano morreu numa madrugada de lua cheia, quando o sítio mergulhou num silêncio estranho, quebrado apenas por um barulho vindo do galinheiro. Ele acordou sobressaltado na rede onde dormia, o coração batendo rápido. O som era um estalo abafado, seguido por um cacarejar baixo e desesperado das galinhas. Pensando que fosse uma raposa ou um gato do mato, o rapaz pegou a lanterna que deixava ao lado da cama e calçou as chinelas, saindo para o terreiro sem fazer barulho para não acordar o tio. A lua cheia brilhava alta no céu, banhando tudo com uma luz prateada que tornava as sombras mais escuras e profundas. O ar estava quente e úmido, carregado do cheiro doce das palmeiras e de algo que Luciano não identificou de início. Algo metálico, quase podre. Chegando ao galinheiro, ele apontou a lanterna e o sangue gelou nas veias. Lá, agachada no meio das tábuas quebradas, estava uma coisa que não deveria existir. Era alta, mesmo estando curvada, com um corpo coberto de pelos sujos e desgrenhados que pareciam molhados de suor ou sangue. As mãos, ou patas, terminavam em garras longas e curvas, e uma delas segurava uma galinha ainda viva, que se debatia debilmente. Os olhos da criatura refletiram o facho da lanterna, brilhando como duas brasas na escuridão, e a boca, entreaberta, mostrava presas enormes pingando saliva e sangue fresco. O cheiro agora era claro, sangue quente misturado a um fedor de carne, em decomposição. Luciano deu um passo para trás, o coração disparado, e o movimento fez uma tábua ranger sob seus pés. O barulho alertou a fera, que ergueu a cabeça devagar, virando-se para ele. O rapaz ficou paralisado enquanto a criatura se levantava, revelando toda a sua altura. Mais de 2 metros. Uma figura encurvada, mas poderosa, com ombros largos e pernas musculosas. A boca deformada abriu-se num rosnado baixo, e Luciano sentiu as pernas fraquejarem. Tentou correr, mas o medo o travou, e ele caiu sentado no chão, a lanterna rolando para longe.
A fera deu um passo à frente, as garras raspando a terra, quando um grito cortou a noite. "Sai daí, menino!" Era Joaquim surgindo na varanda com a espingarda de caça na mão, o rosto iluminado pela luz da lua. Ele disparou para o alto, o estrondo ecoando pela mata, e a criatura soltou um rosnado furioso, antes de dar meia volta e desaparecer entre as árvores, os galhos se partindo com seu peso. Luciano tremia quando o tio o puxou pelo braço e o levou para dentro. Que era aquilo, tio?" perguntou a voz falhando. Joaquim trancou a porta, o olhar duro fixo na janela. "Nada que tu precise entender agora. Dorme." Mas Luciano não dormiu. Ficou acordado até o sol raiar, os olhos arregalados, ouvindo cada barulho da mata como se a fera pudesse voltar a qualquer momento. Na manhã seguinte, enquanto o galinheiro era consertado e as poucas galinhas sobreviventes cacarejavam assustadas, Joaquim levou o sobrinho até a casa de Dona Francisca, a parteira e benzedeira do povoado. Aos 82 anos, ela era a mais velha de São Bento das Palmeiras, uma mulher pequena e encurvada, de pele escura e olhos que pareciam atravessar a alma. Sentada numa cadeira de palha na frente de sua casinha de adobe, ela ouviu o relato de Luciano em silêncio, o terço de madeira rolando entre os dedos. Quando o rapaz terminou, ofegante e ainda pálido, ela o encarou por um longo instante antes de murmurar: "Não era um animal, menino. Era um homem." Luciano franziu o senho, confuso. "Como assim, Dona Francisca? Aquilo não tinha nada de humano." Ela suspirou, o olhar perdido no horizonte. "Tem coisas que começam como gente e viram outra coisa. Uma maldição dessas não nasce do nada. É sangue, é pacto, é traição. E essa terra aqui já viu muito disso." Joaquim, que estava ao lado com os braços cruzados, ficou quieto. Mas Luciano notou que o tio desviou o olhar quando Dona Francisca falou. Algo no tom dela o incomodou, mas ele não disse nada. Voltaram para o sítio em silêncio, o sol quente, queimando o chão de terra. Enquanto ajudava Joaquim a arrumar a cozinha naquela tarde, Luciano viu algo que o fez congelar. O tio, sem perceber que era observado, tirou a camisa para se refrescar, revelando as costas e os ombros. Ali, no ombro direito, havia uma cicatriz antiga, em forma de meia-lua, idêntica à marca que Luciano jurava ter visto no ombro da fera na noite anterior, iluminada pelo facho da lanterna antes que ela fugisse. O rapaz deixou cair o pano que segurava, o barulho fazendo Joaquim se virar. "Que foi, menino?" perguntou franzindo o senho. Nada, tio. Só me assustei", mentiu Luciano, o coração disparado. A partir daquele dia, Luciano nunca mais dormiu tranquilo no sítio do Fundão. Passava as noites acordado, ouvindo os barulhos da mata, os olhos fixos na porta trancada. Notou que, toda vez que a lua cheia se aproximava, Joaquim ficava mais calado, mais nervoso, e desaparecia do sítio nas madrugadas, voltando ao amanhecer com os olhos fundos, o rosto suado e as mãos trêmulas. "Fui ver o riacho", dizia, mas nunca explicava mais que isso. Luciano começou a juntar os pedaços, os sumiços, a cicatriz, o jeito estranho do tio desde que ele chegara. Não queria acreditar, mas o medo crescia como uma planta venenosa na sua mente. Semanas depois, ele procurou Dona Francisca de novo, sozinho. Contou o que vira no ombro de Joaquim, a voz baixa como se temesse ser ouvido. A velha benzedeira fechou os olhos, apertando o terço com força. "Se é ele, menino, tu tá em perigo. O lobisomem não escolhe quem mata quando a lua chama. É mais forte que a vontade dele." Luciano engoliu em seco. "O que eu faço?" Ela o encarou séria. "Reza e sai desse sítio antes que seja tarde." Mas Luciano não tinha para onde ir. Voltar para a cidade não era opção. E abandonar o tio parecia errado, mesmo com o medo corroendo suas entranhas. O tempo passou, e o sítio do Fundão ficou marcado pelo silêncio e pelo medo. Luciano parou de perguntar, mas nunca parou de vigiar. Seu Galdino,
que ainda contava sua história na venda, passou a evitar o sítio, dizendo que o diabo mora lá agora. Dona Francisca continuava suas rezas, espalhando ramos de arruda pelas portas da vila, mas seus olhos sempre se voltavam para o fundão com uma tristeza antiga. Quanto a Joaquim, ele seguia sua rotina como se nada tivesse mudado. Mas Luciano sabia que havia algo preso dentro do tio, algo que saía para caçar quando a lua cheia brilhava no céu. Até hoje, os moradores de São Bento das Palmeiras dizem que nas noites de lua cheia, algo ronda o sítio do Fundão. Um vulto escuro entre as palmeiras, um uivo baixo que ecoa pelo riacho, um cheiro de sangue que o vento carrega. Quem passa por lá à noite jura ouvir passos pesados na mata, e os mais corajosos, ou loucos, dizem ter visto olhos brilhantes espreitando das sombras. Luciano ficou no sítio por mais tempo do que gostaria, mas nunca contou a ninguém o que sabia. Alguns dizem que ele acabou indo embora, outros que sumiu numa dessas noites malditas. Quanto a Joaquim, ele ainda vive lá, solitário e calado. Um homem que carrega um segredo que a terra do Fundão nunca vai esquecer. E a maldição, dizem, segue viva, esperando a próxima lua cheia para despertar de novo.